Aí, ao vivo. Pelo menos eu acho que eu tô. Vamos lá. Deixa eu encostar a porta aqui para tirar um pouco da claridade. Vamos lá. Beleza, só esperar a galera aí chegando aí. E aí, Barba Negra, beleza? Tamo junto. Tá entrando uma galera aí. Bom, beleza, Porta dos Fundos na paz. Esses últimos 2 dias aí eu não consegui fazer a live. Hoje eu acabei atrasando um pouquinho, mas vamos lá. O que eu queria passar para vocês, eu separei aqui a máquina, duas tintas e a pele artificial, que é exatamente a respeito que tem um pouco a ver aí com a última live que eu fiz, que era a respeito ali do preenchimento sólido, que foi feito com preto, e aí muita gente tem a dúvida aí da questão do colorido e do degradê e tudo mais. E essa questão é que eu vou passar para vocês como que eu costumo fazer aí o degradê de uma cor para outra. Eu já expliquei isso daí nas outras lives de uma maneira só falada, mas não fiz isso daí mostrando exatamente aí na pele artificial como funciona. Então eu vou passar aqui hoje para vocês. Só para falar que a live vai ser um pouquinho mais curta hoje, não tenho muito tempo para ficar, que daqui a pouco eu tenho uma tatuagem relativamente grande para fazer. E aí, mas a gente segue aí, e na segunda-feira, se tudo rolar normalmente, live às 17 horas, sem nenhum problema de novo. E aí qualquer dúvida que surgir, tanto a respeito aqui da live e tudo mais, a gente vai trocando uma ideia. E aí, Ortega, beleza? Beleza, Thomas, tamo junto aí na área, o Valmir também chegando. Então, vamos lá. Eu separei um tequinho de pele artificial aqui que eu fiz. Eu vou virar a câmera aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer o degradê de uma cor para outra e como que fica essa transição aí. Só deixa eu virar a câmera aqui e dar uma ajuda. Bom, vamos lá. Eu vou trabalhar com esses 2 tons, o rosa e o azul. E independente aí do tom que a gente começar a fazer, vai depender do desenho aí que a gente tem para fazer e da onde vem a sombra e a luz e como que você quer fazer esse degradê de um tom para o outro. E aí, lógico, quando você está usando 2 tons diferentes, no meio aí da transição, ela vai criar um outro tom. No caso, entre rosa e azul, vai ficar um tom aí mais puxado para um roxo, para um lilás. Então eu vou passar bastante vaselina aqui para eu mostrar exatamente qual que é o pega, como que eu já tinha falado para vocês nas lives. Eu vou começar com o rosa aqui, só porque eu peguei ele, mas não é independente de uma cor para outra, tá? A não ser que você vai trabalhar com uma cor muito escura e uma cor muito clara e você tem medo de sujar, aí você pode começar com a escura e depois você faz a clara, mas não tem muito essa necessidade aí de qual cor você vai começar fazendo, não. Vai depender mais da disposição do desenho que você está fazendo. Bom, deixa eu começar aqui a fazer para mostrar para vocês. É aquele esquema que eu gosto de fazer. Eu vou começar aqui na parte de baixo, vai ser aquele preenchimento sólido. Então eu estou fazendo aquele movimento que é quase como se fosse um pêndulo, mas ele só tira a agulha na saída, que foi a mesma coisa que eu fiz do preto sólido. E eu vou jogando o pigmento lá para frente. E aí na parte onde tem a marcação, que você quer a transição, aí sim eu vou começar aqui ó, com o movimento de pêndulo, para já começar a fazer um preenchimento mais ralo ali na parte da frente, para essa tinta já ficar sombreada. Vamos lá. Aqui já dá para ver que o degradê ele ficou bem interessante, ele sai do rosa bem puro e ele some ali num degradê. Para eu fazer essa transição de uma cor para outra, se eu quero uma cor pura e ela tem essa transição sem ter as marcações, eu preciso que ela termine assim nessa parte como se fosse um sombreado, porque senão você não vai conseguir. Se eu tentar fazer uma sobreposição aqui em cima, tipo essa linha aqui, ela vai ficar muito marcada se você tentar jogar e fazer um degradê. E esse é o grande problema aí. Agora eu vou começar com o azul, aqui do lado oposto, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa.
Eu vou começar um pouco mais aqui atrás, vou fazer o preenchimento sólido. E aí eu começo a empurrar mais a tinta para frente. A partir do momento onde eu quero começar com a transição, onde ela está chegando, aí eu já vou começar com o movimento de pêndulo, jogando ali a tinta para dentro da onde já tinha o rosa. E é lógico que esse esquema, se você quer que essa transição fique mais curta, se ela fica mais longa, tudo vai depender do desenho que você tem e de qual o efeito que você quer dar. Você pode ir jogando o azul até lá em cima e modificando a cor, ou simplesmente só fazer a transição. E aí vai depender muito de como você quer. Só faltou um pouquinho aqui, ó, nessa parte do meio. E aí com o movimento de pêndulo bem suave, só para fazer ali na parte da transição, porque você já tem uma camada de tinta e você está jogando uma outra camada por cima, exatamente para fazer essa transição sem que ela fique marcada. Você está fazendo aqui, ó, o degradê. Perfeito, tá aí. Deixa eu limpar bem. Opa. E aí fazendo dessa forma você consegue sair de uma cor e fazer a transição sem que fique aquela marcação chapada no meio. Se você quer que essa cor aqui ela fique mais forte, é só você jogar uma concentração maior de pigmento, mas isso aí tudo vai depender do que você precisa na hora aí que você vai tatuar. Mas para fazer transições e degradê de uma cor para outra eu faço desse jeito. A mesma coisa eu faria se eu fosse fazer de um azul claro para um azul mais escuro ou para um azul bebê. Eu começaria ali onde tem que ter o pigmento sólido e na parte da transição eu abro assim essa sombra, esse esfumaçado, e aí com a outra cor eu venho e vou jogando e vou sobrepondo para fazer esse degradê e essa transição de uma cor para outra sem ter marcação. Beleza? Deixa eu virar aqui a câmera para a gente poder trocar uma ideia. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Eu vou voltar aqui um pouco para dar uma olhada, que eu não sei se chegou alguma pergunta ou não. Acho que só. E aí 2P, beleza? Ô brother, você dá um tempo para fazer a transição para que absorva além do desejado? O porta dos fundos, o que acontece aí nesse lance, tem que dar o tempo de pele, depende muito da cor e do pigmento. Às vezes, se você está trabalhando com um pigmento muito claro e você joga ali ele em cima, você tem que esperar ali um tempinho para que você consiga ver se realmente a pele absorveu aquele pigmento e que aquele vermelhidão momentâneo ali, ele não interfira na cor e você não sabe se pegou ou se não pegou. Isso daí chama tempo de pele. Então você tem que esperar um pouco, mas tudo vai depender do trabalho que você está fazendo e de como você está fazendo o trabalho. Então às vezes sim é necessário você esperar esse tempinho para você ver exatamente como que a tinta pegou e absorveu, e aí depois você vem ali em cima e trabalha de novo, ou para preencher alguma falha, alguma coisa do tipo. Mas isso vai depender de como você está trabalhando, no caso ali na pele e tudo mais. Mas às vezes é legal esperar esse tempo de pele sim, meu brother. Agora não tem um tempo específico não, tipo, olha, tem que ser 2 minutos, 5 minutos, paraná. Isso daí não, vai depender muito da pele do cliente, de como você está vendo ali, a percepção que você tem do trabalho que você está fazendo. O The Crow. No cinza para o preto também pode ser feita essa transição? Pode, brother. Quando você quer fazer uma transição sem que fique marcas, a junção dessas duas cores, ela não pode estar sólida, blocada, porque senão você não vai conseguir fazer essa transição de uma cor para outra. Quando você vai fazer a transição, ela tem que terminar esfumaçando e ela tem que sobrepor essas tintas. E é exatamente isso que vai conseguir você fazer essa transição, independente da cor que você estiver usando, entendeu, Valmir? Mas a ideia para você fazer uma transição é exatamente essa, você
Você dilui essa tinta, ela vai ficando mais clara, mais rala, e a outra vai sobrepor e você tem a transição. Pode ser do preto para o cinza, independente da cor que você esteja usando. Para fazer aquarela é o mesmo esquema? Pode ser feito dessa mesma maneira quando você quer fazer as transições da aquarela. É esse pega que você faz quando você quer que a tinta sobreponha uma outra, exatamente desse esquema. Só que na aquarela em específico, dependendo de como você quer a mancha, às vezes você quer que fique ali uma marcação, uma linha d'água. Às vezes você precisa que ela fique mais marcada, mas se você quer aquela parte da transição suave, é feito exatamente dessa maneira. Só que no lance da aquarela você vai trabalhar aí de duas maneiras distintas, né, Thomas? Ou você vai trabalhar com a tinta bem aguada, para ela ficar bem rala e translúcida mesmo. O problema disso é que com o tempo essa tinta aí, a pele acaba absorvendo o organismo e a tinta, e ela começa a ficar cada vez mais clara com o passar do tempo. Ou então, só com esse movimento, com a tinta pouco mais diluída, não tão diluída assim, mas você faz essa parte do sombreado para o pigmento ficar mais espalhado na pele, mas tem uma saturação ali de pigmento, e você consegue fazer essa transição sem nenhum problema. Opa, Arte Tatu, tamo junto, brother. E aí, 2P? Thiago, mais de 3 anos trabalhando apenas com preto. Alguma dica para começar a comprar essas tintas de forma econômica para não perder material com facilidade? Ô 2P, é tudo uma questão daquilo que você precisa e do que você usa, cara. Eu sei que até um tempo atrás vendiam tubos de tinta, em vez de ser tubo de 30 ml, eles vendiam um tubo de 15 ml. E aí nesse caso já seria uma boa opção aí para você ter algumas cores para você poder usar sem que você perca aí esse material. Mas, em vez de você comprar uma pancada de várias tonalidades de tinta, se você quer começar a migrar e fazer um pouco aí de trabalho colorido, pega aí os tons principais, uns 2 tons de cada, um azul escuro, um claro, um verde escuro, um verde claro. Amarelo pode ser um só, laranja pode ser um só, porque aí você consegue ir mesclando, né? Se você quer um laranja mais escuro, você põe um pouco de vermelho. Se você quer um pouco mais claro, você põe o amarelo. A mesma coisa no amarelo, se você quer um amarelo mais ouro, você pode ou colocar aí um pouquinho de vermelho, mas sem deixar ele dar aquela laranjada, ou então no próprio amarelo, se você quer só escurecer e dar uma queimada nele, você usa um pouco de um roxo claro, que aí você consegue chegar nos tons. Se você não costuma trabalhar com tantas cores, não tem necessidade realmente de ter um set muito grande aí de tinta. Tudo vai depender daquilo que você faz e do que o público pede aí pra você, entendeu? Tamo junto, Porta dos Fundos, vamos lá. Salve, boa tarde, Neildson, Valmir. Não sei se certa pergunta. E o traço junto à transição, fica aparecendo o traço? Como assim o traço junto à transição? Porque quando você está fazendo o degradê de uma cor para outra, não é para ter traço nenhum, você está criando a composição ali no desenho. Então você não vai marcar ali com uma agulha de traço para fazer. Agora, quando você traçou toda a sua tatuagem lá em si, o ideal é que você não fique passando muito ali em cima do preto, dependendo de quanto você machucou ali a pele. Às vezes você começa a manchar um pouco ali a tinta, dependendo da agressão. Mas se foi o que eu entendi, Valmir. Essa questão da transição deu para pegar bem? Se alguém quiser aí que volta de novo aqui, eu mostro de novo aí o movimento sem nenhum problema e a gente vai trocando uma ideia. Se tem mais alguma dúvida, mandem aí para a gente poder conversar. Se não, a live vai ser curtinha mesmo, porque daqui a pouquinho eu vou começar um trabalho grandão, vou começar a fechar a perna do cara aqui da canela para baixo. Vai ser um trabalho bem grande e eu preciso de dar uma ajeitada aqui no estúdio, separar o esquema aqui da bancada e tudo mais. Mandem aí pra gente poder conversar.
Se puder mostrar de novo, eu cheguei meio atrasado. Demorou, The Crow? Vamos lá. Eu vou fazer esse esquema aqui, vou virar a câmera, aí eu mostro novamente. E aí, já era. Vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui de novo. Vou pôr... Só para entender aqui. Eu vou começar com o azul agora, porque eu já estou com o azul e a máquina suja. Então vamos lá. O esquema que eu falei do degradê é basicamente a mesma base que eu usei para fazer lá o preto sólido, aquela movimentação que no começo não chega a ser um pêndulo, tipo ele mais atirando na saída, como se fosse um whip shading, mas aqui a agulha fica para ficar um preenchimento sólido. Então seria esse movimento, ó. E aí a partir da onde eu quero começar a minha transição, aí eu continuo com um movimento de pêndulo para ficar uma tinta mais como se eu estivesse sombreando mesmo com o colorido. Vamos lá. Bom, aqui já dá para ver como que ficou o degradê. Eu saí ali do azul mais sólido e ele foi subindo ali o tom de degradê. Só nessa parte aqui do meio que faltou um pouquinho. Vamos lá. Já era, tá bom. E aí eu vou fazer a transição do rosa para dentro do azul. E é exatamente a mesma coisa. Só vou limpar aqui a ponteira, a agulha, né, no caso. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o rosa. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer cor, com qualquer esquema, sem nenhum problema. O efeito e a transição ela não vai ficar marcada do mesmo jeito. Na saída eu já começo aqui com o movimento de pêndulo. E aí você começa a jogar a tinta para cima do tom ali onde ele está sombreado. E aonde você quer essa transição, você pode ir espalhando, jogando mais para frente. Aí tudo vai depender da referência que você tem e do efeito que você quer fazer na sua tatu. Mas o movimento é esse mesmo. E aí tá aí o esquema da transição, da onde ele sai, aonde vai formando a parte do degradê. E dependendo de como você quer, se você quer que isso daí se afaste, se você quer jogar o esquema do degradê lá para frente, se você quer que essa parte mais sólida venha mais para frente, você vai jogando. Tudo vai depender de como tá aí na sua referência e o que você precisa de fazer. Ó, esse aqui eu vou até lá em cima. E aí ele vai abrindo mais e você vai interferindo até lá na outra cor e você vai fazendo essa passada de tom sem nenhum problema. Se você quisesse que aqui ficasse mais claro, ele saísse de um degradê, saísse do azul e viesse para um rosa claro, era só não deixar essa parte aqui escura, era só você fazer a transição, no caso, somente aí no movimento de pêndulo e tudo mais. Para fazer esse esquema, o The Crow, eu gosto que a agulha fique como se ela tivesse, principalmente na transição,
como se fosse usar aí a agulha para sombra. Dá pra ver? Porque se eu começo a deixar essa agulha muito para fora, que nem tá aqui, esse esquema do sombreado, mesmo que você está trabalhando com a tinta, é mais difícil de você fazer o sombreado com a agulha muito para fora. Ela tende a dar uma marcada um pouco maior, entendeu? Mas tudo vai do efeito que você quer fazer na tatu. Não tem uma regra muito certa aí não, do que você tem que fazer ou não. É mais uma questão aí de preferência mesmo. Ô Thomas, se o lance da quantidade de agulha, vale, meu brother. Independente da máquina que você está usando, o que vai depender muito se você vai deixar ela um pouco mais para frente ou um pouco mais para fora, aí você tem que ter um pouco aí da sensibilidade aí na mão, porque às vezes você está trabalhando com uma máquina de bobina que tem um recuo muito grande, se ela é macia demais, então às vezes você precisa de deixar ela um pouco mais para fora, e a mesma coisa vai acontecer aí com a sua máquina rotativa, pen ou não, independente do que seja, entendeu? Se for no estilo do modelo da Dragonfly, que acontece, ou da Sublime, acontece aí que elas têm esse sistema de recuo. E aí esse lance do recuo, às vezes você não precisa de deixar a agulha tão recuada. Tudo vai depender do que você precisa e do que você quer fazer, brother. E aí é só ir brincando, ir treinando e já era, sem segredo. É isso aí que eu queria passar para vocês. Ô Doug, aqui eu estou usando uma RM. Eu gosto muito de trabalhar com ela exatamente porque ela não marca tanto os cantos, eu consigo ter uma precisão e o meu trabalho ele flui muito mais fácil com a RM, a Magnum, a M1 aí, que é a mais usada. Eu uso muito pouco ela, mais para preenchimento sólido, principalmente aí um tribal, alguma coisa do tipo, mas em alguns casos, mas eu costumo usar muito mais a RM mesmo. Beleza? Ô Andrew, pode ficar tranquilo, é só voltar lá no feed, a live fica salva lá no IGTV, aí você vai conseguir ver aí o esquema sem nenhum problema. Marcelino, toma, é incrível trabalhar com essa máquina, brother, é foda. Pra sombra, ela é incrível, os traços que eu tô fazendo com ela com 3RL, que é o cartucho que eu tenho, tá ficando sensacional. Eu vou comprar outros cartuchos, vou pegar até uma 3RL aí, que eu quero fazer uns bold line com ela e ver como que ela se porta. E aí eu vou passando isso aí pra vocês também. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui agora. Vou dar uma ajeitada aqui na sala para preparar tudo para o meu cliente, que daqui a pouco ele tá aí. Segunda-feira às 17 a gente está na área, se tudo der certo, se não acontecer nenhum imprevisto aí de novo. Mas a gente vai se falando. Qualquer dúvida, manda aí no direct, a gente vai trocando uma ideia e a gente se vê amanhã. Amanhã não, segunda-feira, depois de amanhã. Amanhã é domingo, eu quero encher a cara. Tamo junto, galera. Abraços e até mais.